Olá meus amigos, olá minhas amigas, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos. Vou trazer uma dica incrível para vocês hoje, porque tem bastante pessoas falando o seguinte: professor, a auriculoterapia está sendo complicado, estou com dificuldade de localizar os pontos de forma adequada, como é que você consegue decorar esses pontos todos? Então a gente tem que partir do princípio de que os pontos não são decorebas, mas é uma prática cotidiana que você vai desenvolvendo para conseguir entender onde é que eles ficam. E tem uma dica mais importante ainda que eu falo abertamente para vocês. Antes de se preocupar com pontos, se preocupem em entender a localização adequada das estruturas auriculares, ou seja, as partes da orelha, e especialmente a correlação que cada uma dessas partes tem com as estruturas corpóreas. Quando você começar a ter isso em mente, a facilidade que você vai ter para entender onde é que os pontos se distribuem no pavilhão auricular vai ser muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu sei que na região da raiz da hélice está localizada a representação de todo o trato digestivo, fica muito mais fácil para quando eu for fazer a localização desses pontos, fica mais fácil a minha visualização de onde eles vão estar sendo distribuídos. Então, além disso, eu vou dar uma dica muito importante de como é que eu comecei a fazer essa localização mais adequada e esse entendimento de onde ficava essa distribuição de cada ponto em cada uma dessas estruturas. Então, acho que vai facilitar muito o aprendizado de vocês, porque, lembrando, não é uma decoreba, é uma forma de entendimento de onde é que você vai distribuir de acordo com a estrutura anatômica da orelha e a representação que aquela estrutura tem em relação à somatotopia, à projeção holográfica da parte do corpo, da estrutura do corpo, do órgão ou da víscera, e assim o aprendizado vai ser muito mais facilitado. Então eu vou deixar aqui abaixo para vocês, na descrição do vídeo, o modelo que eu vou apresentar para vocês agora e como é que eu fazia nos meus estudos para começar a entender como é que isso tudo funcionava, como é que essas distribuições de pontos aconteciam. E se você praticar isso, eu te garanto que em menos de uma semana você vai estar com todos esses pontos na sua mente e quando você encontrar uma orelha diferente, você vai lembrar de como é que isso tudo funcionava. Excelente? Então, dá só uma olhada em como é que isso tudo acontece. Então você pega esse mapa, essa orelha, por exemplo, ou uma outra orelha que você tenha mais afinidade, e essa aqui eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas aí o que você vai fazer? Você vai ter todas as estruturas da orelha nessa imagem. E aí você vai poder, dentro de cada estrutura, começar a segmentar a localização de cada um dos pontos auriculares correspondente àquela estrutura que você está estudando nesse momento. Então, por exemplo, vamos começar com uma estrutura fácil aqui para que vocês possam ter essa compreensão. Então, a gente tem a estrutura aqui da raiz da hélice. Então aqui eu sei que estão todos os órgãos e as representações correlacionadas ao sistema digestivo, desde a região da boca até a região do intestino grosso. Então o que você vai começar a fazer? Você pega esse modelo auricular e aí você vai escolher uma determinada região, e você pode fazer isso num dia, uma estrutura ou duas estruturas, para começar a fazer essa marcação para que isso comece a ficar familiar para você. Para que quando você começar a ver outra orelha dos seus pacientes, do seu paciente, aí você comece a visualizar porque você já está familiarizado com aquilo. Então, a cada dia, pega umas 2 ou 3 estruturas e começa a estudar com mais intensidade ela, começa a distribuir os pontos nela, começa a pegar outros modelos de orelha. Então, na internet é só colocar lá no Google, orelha. Vai aparecer um monte de orelha, você pode imprimir uma delas e começar a fazer o seu estudo, observando a anatomia de cada uma delas. Então aqui na região da raiz da hélice, nós vamos ter à frente do conduto auditivo, nós vamos ter o quê? O ponto da boca, aqui na região superior. Um pouquinho mais à frente, eu vou ter o ponto do quê? Do esôfago. Um pouquinho mais à frente, o ponto da cárdia. Lá no finalzinho da raiz, o ponto do estômago. E aí, paralelo com o ponto da cárdia, nós vamos ter o quê? O duodeno. Paralelo com o esôfago, nós vamos ter o intestino delgado. E paralelo com a boca, nós vamos ter o intestino grosso. Entre o intestino grosso e o intestino delgado fica o ponto do apêndice.
Então assim você começa a distribuição de cada ponto na sua estrutura. O que isso vai facilitar no seu aprendizado, no seu entendimento? Você vai tendo familiarização com isso tudo aqui. É lógico que a gente sabe que os pontos não estão adequadamente desenhados aqui na orelha. Depois você vem com o seu apalpador e começa a fazer a pressão nessa região aqui para encontrar a maior sensibilidade do ponto, para que você saiba que você localizou o ponto adequado dentro de cada uma dessas estruturas. E assim você vai fazendo com todas as estruturas. Então, por exemplo, aqui na região do lóbulo, o que eu vou fazer primeiro? Dividir, né, o lóbulo em partes iguais, 8 partes. Então, faço lá, traço minhas linhas imaginárias, né, para dividir essa estrutura em 9 quadrantes. E aí eu vou começar a minha distribuição, sabendo que no centro desse quadrante aqui eu vou ter o ponto do olho, à frente eu vou ter outro pontinho, que vai ser o quê? O ponto da neurastenia, atrás o ponto do ouvido interno, embaixo o ponto da garganta, do lado o ponto da ansiedade, em cima aqui eu vou ter a língua, né, mais ou menos aqui no meio. Depois nós vamos ter outros pontos, o palato superior e inferior, aliás, superior e inferior, vamos ter o maxilar inferior, superior e inferior, e aqui o ponto do dente. Então, lembrando, aí nós temos também o que? A região da bochecha ou face, pegando esses quadrantes aqui. Então, dessa forma, você começa a ter a familiarização com todo e qualquer tipo de orelha, modelo auricular que você comece a observar. Então isso aqui é um exercício simples, mas de fundamental importância para você começar a entender como é que esse mecanismo auricular funciona e você começa a gerar uma memória terapêutica, uma memória de localização dos pontos, para que quando você se deparar com a orelha real, você saiba distribuir os pontos adequadamente em cada uma dessas estruturas. Maravilha? Então essa é a minha dica importantíssima para vocês. Comecem a praticar de forma simples e básica para chegar ao estudo mais avançado e mais complexo da auriculoterapia. Então é isso, espero que você tenha gostado e a partir de agora comece a praticar. É um exercício muito simples, mas que traz muito resultado. E se você quiser ser um auriculoterapeuta capaz de eliminar dores físicas e emocionais com a auriculoterapia de forma imediata, comece a seguir esses conselhos que a gente traz aqui para você, porque nós estamos encurtando muito o caminho daquilo que a gente já penou bastante para chegar aos resultados maravilhosos que nós conseguimos nos dias de hoje. Então é isso, um forte abraço e até a nossa próxima dica.